não tem nada a ver com amêndoas. Páscoa tem a ver com amargo. Tem a ver com... Por isso que se tinha que comer ervas amargosas. Por isso que não se podia comer nada com fermento. Porque Páscoa é um momento da dor, mas o domingo, que é hoje, é um momento da profunda alegria, em que foi vencido toda a guerra contra a nossa vida. Todo o inferno foi vencido. Tudo o que era contra nós foi vencido. Na cruz foi cravado o teu pecado, na cruz foi cravado os teus defeitos, na cruz foi cravado todas as tuas doenças. Sobre Jesus caiu todo o tipo de espécie de maldição por tua causa. A Bíblia diz que Ele enfermou para nos curar. Ele sofreu para nós podermos ter vitória e conquistas. Ele venceu, mas quando Ele pagou o preço, há uma coisa maravilhosa. Ele ressuscitou dos mortos. E eu queria que você se sentasse e que abrisse os ouvidos para perceber o que vamos falar. Já ganhei um pacote de amêndoas? Epá, tenho vergonha, se não comia já uma. Obrigado. Quem é que me deu este pacote de amêndoas? Nadir. Nadir, obrigado, Nadir. Olha, se sobrar mais algum, não desanimes. Se o Espírito Santo tocar na tua vida, não endureças o coração. Está bem? Bom, obrigado. Então, na sexta-feira nós tivemos uma celebração, um tema que foi o preço do presente que Jesus pagou. Deus deu-nos um presente chamado Jesus. E vimos a história do presente. Quero-vos dizer que talvez se alguém saiu daqui com dor fui eu. Porque durante uma hora ministrámos sobre o valor e o preço que foi. Não sei quem foi tocado, mas eu fui. Eu fui o que mais fui ministrado. Porque o preço foi muito alto. Mas eu dizia no final da reunião que o preço que Jesus pagou não é para eu chorar pela dor que Ele passou, mas é para eu chorar os meus pecados em arrependimento, para que isso gere alegria, para que isso transforme a minha vida, para que isso possa fazer da minha vida uma nova vida. E o tema desta manhã é o que fazer com o presente que Ele nos deu. Por um lado, vimos o preço na sexta-feira. O preço foi incrível. Vimos a humilhação de Jesus a todos os níveis. Vimos o sangue que foi derramado naquela cruz. Quanto custou a vida de Jesus? Toda a humilhação. Tudo que um homem pode ser humilhado, rejeitado. Foi algo fantástico que nós pudemos estudar na sexta-feira. Pena que não foi gravado. Vimos como o amor foi levado ao mais alto limite. Como é possível amar até aquele limite em que Jesus nos amou. Mas hoje tudo mudou, o túmulo está vazio, a morte foi vencida, o presente que foi dado, o pagamento daquele presente foi confirmado com a sua ressurreição. E esta ressurreição é a causa da nossa celebração. Páscoa não é para celebrar algo que nos traga uma dor por alguém que pagou, mas que traga uma dor pelo meu pecado que foi pago por Jesus, uma dor de gratidão. Eu sou salvo e quando eu choro, quando eu me arrependo, vinde a mim todos, disse Jesus. A todo aquele que me aceitar como Salvador, também Ele disse. Ele disse que é para vir a Ele e é para vir a Ele com arrependimento dos nossos pecados. E eu quero vos dizer nesta manhã algo que pode machucar o nosso coração. Mas antes disso, Romanos 6,9 diz, Romanos 6,9, sabendo que havendo Cristo ressuscitado de entre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Jesus ressuscitou, e a morte não tem qualquer domínio sobre ele. E isto é a garantia de que nós podemos ter uma vida de vitória. 1 Coríntios 15, que é um capítulo fantástico, quando vocês estiverem em vossa casa, leiam, fala sobre a ressurreição, fala sobre o porquê da ressurreição, fala da importância da ressurreição. E quando nós abrimos o texto, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé.
e ainda permanecemos nos nossos pecados. Ou seja, se Jesus tivesse sido como qualquer outro homem da história que não ressuscitou, homens célebres, homens bons, homens fantásticos que a história comenta, que tiveram feitos incríveis, eles morreram e acabou. Mas não, Jesus foi o único que ressuscitou dos mortos. E isto é a garantia da nossa salvação. A cruz pagou, a ressurreição confirmou. Pode dizer amém? A cruz foi o pagamento, a ressurreição foi a confirmação, mas há um processo a seguir, que é o teu processo. O meu processo para ser salvo não tinha como ser pago. Não havia qualquer condição para eu alcançar essa capacidade. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus. E isto não é mérito nosso, vem de Deus, é dom de Deus. A salvação foi paga, mas eu tenho que fazer a minha parte para desfrutar deste presente. A salvação é o presente maior que Deus deu à humanidade. Hoje já não estamos diante do sofrimento da cruz, estamos diante da bênção da ressurreição. Amém? Não estamos presos a um passado que nos machuca, porque há um texto sagrado que eu gosto tanto que diz: a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Porquê? Porque tudo o que era errado na minha vida Ele pagou. Amados, eu estava partilhando uma frase muito dura na sexta-feira, que eu penso que o Espírito Santo me levou a dizer daquela forma que nem é normal. Embora eu sou um bocadinho assim. Eu dizia: amados, todo aquele que, e desculpe se alguém se ofender, todo aquele que não é guiado por Deus, todo aquele que é vencido constantemente pelo pecado, todo aquele que vive a viver na prática contínua do pecado, todo aquele que vive fora do padrão de Deus em desobediência, não é filho de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Ele é mentiroso e é mentiroso desde o início e vocês são mentirosos com ele. Todo aquele que vive na prática da mentira, seja ela qualquer mentira, irmãos. A Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. E o que é que isto tem a ver com a ressurreição? Tem tudo a ver, porque todo aquele que recebe Jesus passa a ter uma nova vida em Cristo. E a igreja precisa de compreender a ressurreição de Jesus, o presente que nos foi dado, é para ser desfrutado. Amém? É para ser recebido, é para tomar posse e dizer: então vou usar este presente da forma certa. Eu gostava muito que o meu cunhado que está aqui me oferecesse, podia ser um Ferrari. Só que ficava mal para mim usá-lo, não é? E se ele me dá um Ferrari, eu tenho que dizer: olha filho, Pedro, tu que já tens o Rodolfo, já tem o Porsche, dava ao Pedro o Ferrari e dizia: quem dá o que lhe dão é amigo do coração, toma. Mas mas como é que se usa um Ferrari, irmãos? É preciso ter unhas para andar num Ferrari. Um Ferrari não tem uma condição normal de um carro normal. Ele tem uma potência que assim que tu pegavas nele, destampavas-te. Só ao mínimo descuido saías da estrada. Se me dessem um foguetão para ir à lua, eu não sabia usá-lo. Alguém me está a ouvir? Se me derem coisas muito importantes, veja, eu posso ter uma velharia em casa que vale milhões de euros sem saber. Um quadro que pode valer uma fortuna sem saber. Assim é Jesus na tua vida. Tu tens uma fortuna na tua mão. Tens o bem mais precioso na tua mão que tu não estás a usar. E alguns que já sabem como usar não usam. E outros que não sabem usar não querem aprender. O caminho da grande vitória da nossa vida, ele foi conquistado na cruz e na ressurreição. Mas há que saber usá-lo. Há que tomar posse. A ressurreição confirma que o presente dado ao homem, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga comigo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este presente é algo, como dizia a Cleice, algo duradouro, é como a minha oferta. A minha oferta, ela tem repercussões na eternidade. O que eu faço na terra vai ter resultados na eternidade. Mas a maioria de nós não acredita. Pensa que aquilo que semeia não se colhe.
Porque a nossa matemática é a matemática aprendida na escola. 1 mais 1 são 2 e 2 menos 1 é 1. Mas na matemática de Deus, 2 menos 1 é mais do que 1. É mais do que 2. É mais do que 3. 2 menos 1 é mais. Porque Deus tem o número, Ele tem lá vezes. Aquilo que eu semeio, Deus multiplica. Não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de tudo na vida. Se tu semeias bondade com as pessoas, Deus vai te multiplicar muita coisa. O que nós semeamos, e a Bíblia é tão linda, que ela chega a dizer que às vezes colhemos onde não plantamos. Porque colhemos uma coisa e Deus conseguiu fazer outra. Porque Deus não nos dá o que eu não preciso, Deus sempre dá o que eu preciso. Amém? E esta manhã, meus amados, eu gostava que tu entendesses, a ressurreição de Jesus é algo fantástico. Em Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus é o que justifica a minha vida. Eu fui pecador, eu cometi erros graves. Eu partilhava com alguém há poucos dias sobre o pecado da nossa vida. Obrigado, eu já imaginava que tinha que acontecer. Estes calores de ser muito magro gera um calor, um afrontamento. Então, o meu pecado, tudo aquilo que eu errei e que ainda vou errando, porque infelizmente ainda vamos cometendo erros, ele foi cravado na cruz e com a justificação, a ressurreição justificou que aquilo que Jesus fez está certo. A ressurreição é a prova de que Deus o ato de Deus não foi algo emocional, não foi algo momentâneo, não foi algo que passageiro. Também a ressurreição responde que isto não é uma religião, é muito mais do que uma religião. Embora a palavra religião signifique religar, mas a ressurreição ela confirma, porque há muita religião que religa muita coisa, mas coisas que não têm a ver com Deus. E ela também foi a confirmação que a obra salvífica de Jesus foi correta. Se Ele não ressuscitasse, nada valia. A nossa pregação era em vão. E a nossa fé, diz 1 Coríntios, se Ele não ressuscitou, é vã a minha fé. Então comamos e bebamos, que amanhã morremos, diz 1 Coríntios 15. A ressurreição é a base da nossa alegria. Irmãos, nós precisamos de compreender o que é que representa esta ressurreição. A ressurreição é o início de um novo mundo. Quando Jesus ressuscitou, o mundo mudou. A marca foi estabelecida. O mundo foi alterado. As coisas... Hoje já não olhamos para um futuro que talvez eu venha a ser salvo. Eu hoje olho com uma garantia que vou para estar com Jesus eternamente. Ele prometeu um lugar para mim, porque Ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia diz uma coisa que teologicamente não é fácil de resolver, em que havia uma área que Ele temia. E os teólogos acham que tem a ver com a ressurreição. Porque a Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Estamos a falar do corpo. Este corpo que foi transformado e este corpo que nós iremos ter um semelhante ao dele, como diz a Bíblia. Havia um temor e esse temor podia ser isso. Jesus teve momentos na cruz incríveis. Talvez o pior de todos foi quando ele sentiu e declarou: Deus meu, porque me desamparaste. Porque ele nunca soube o que era estar desamparado pelo Pai. Dá a ideia que o pecado... Dá a ideia que as nossas doenças, a ideia da humanidade toda sobre ele, tornou-o tão sujo que o Pai não conseguiu olhar para ele. Aquele corpo machucado. Nunca esqueça, nós somos obra da criação de Deus, uma obra-prima. Deus nos desenhou com as suas próprias mãos. Como o oleiro faz um vaso, assim Deus nos desenhou. Ele estava lá no tempo do Éden, Ele pegou no barro e nos construiu e fez o Adão, aquele homem bonito como eu. E ao construí-lo, ele viu que estava bonito. Está giro, mas falta alguma coisa, porque senão não passava de uma estátua. Soprou sobre ele, dele próprio. Nós temos de Deus em nós. Até tu que não queres acreditar nele. Até tu que não o queres seguir, existe uma marca de Deus na tua vida. Tu foste criado por Ele. Deus te desenhou com as próprias mãos.
Nós somos formados. O salmista dizia, ainda informe, ou seja, ainda não estava formado, tu já me conhecias. Deus nos conhece desde a fundação do mundo. Deus sabe quem somos, para onde vamos e o que vamos fazer, porque no seu pré-conhecimento, na sua presciência, Ele tudo sabe. O presente, meus amados, de Jesus precisa de ser recebido. Não vale a pena saber que tens um presente lá em casa. E como eu disse, não vale a pena não saber como usá-lo. Ou até ignorar esse presente. Estava partilhando com alguém que é necessário tomar a decisão. É necessário eu dizer e decidir, eu quero receber Jesus. Há um texto que todos os evangelistas gostam de pregar, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. A todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Basta recebê-lo. Basta dizer, Jesus, eu quero-te em minha vida. Receber não significa acreditar só. Muita gente pensa que receber é só crer. Por isso que as igrejas estão a sofrer um mau momento nos nossos dias. As pessoas pensam que receber Jesus é só acreditar nele. E dizer, Jesus toma conta da minha vida, e depois a seguir não toma. Recebê-lo significa aceitá-lo, tomar posse dele, deixá-lo dominar a minha vida, deixá-lo controlar o meu coração, tomar decisões com base na sua vontade. Receber Jesus não é só um ato de levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. Recebê-lo implica obedecer-lhe, implica amá-lo, implica dizer, toma conta, implica dizer, tu sabes que eu tenho este problema e aquele, mas tu vais-me dar força para vencer esta dificuldade. Recebê-lo é muito mais do que crer. O diabo, diz a Bíblia, também crê. Diz que a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu torno-me um filho de Deus. Irmãos, isto é algo que não há dinheiro que compre. É algo que me dá uma garantia para viver na terra. Muita gente pensa que para viver bem tem que ter dinheiro. Para viver bem tem que ter uma garantia de futuro. Tem que ter umas rendas, tem que ter uma boa reforma, e para isso tem que trabalhar 66 anos, ou 7 quase, e depois morre a seguir, depois de trabalhar tanto, e depois não desfrutou nem de vida em novo, nem de vida em velho. Não é? Porque a gente, quando chega àquela idade, aquilo já não funciona tudo muito bem. Vai funcionando com os comprimidos, com mais umas coisas. Quem é que com 90 ou 100 anos consegue funcionar muito bem, ou 80 ou 70. Há muitos que até com 50 já não dão uma para a caixa, imagine. Então, veja o que é que eu quero dizer, irmão. Nós andamos uma vida a trabalhar por um objetivo, mas eu quero dizer qual é o melhor objetivo da tua vida é ter Jesus no teu coração. Tê-lo de forma a que Ele tome conta das tuas decisões. Diga comigo, eu quero que Ele tome conta das minhas decisões. Este ato não é um ato automático. Há muita gente que pensa, eu vou aceitar Jesus hoje e está tudo resolvido amanhã. Não é verdade. Este ato de aceitar Jesus também não é nada que se possa herdar. Eu não herdo dos meus pais. Ouça como está a dizer, eu não vou herdar este presente. Este presente não é herdado. Este presente é recebido por ti individualmente. Jesus, Ele quer se fazer presente na tua vida, mas Ele não é automático, Ele não chega e resolveu tudo. E também não é uma herança. Há muita gente que quer ter heranças. Este presente é recebido. É preciso hoje tu dizeres, eu quero Jesus no meu coração. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero desfrutar dEle. E desfrutar dEle, irmãos, pode ser necessário chegar a momentos de muita dor. Todos aqueles que o seguiram, se nós olharmos para a igreja primitiva, nós vemos que todos foram mortos. Todos foram vítimas de ser mortos por causa da sua fé. Seguir Jesus não implica só, não é ganhar um Ferrari, como eu disse. Seguir Jesus implica viver uma vida em fé, sabendo que o mais importante está connosco. Foi-nos ensinado, se calhar, a muitos de nós, que quem tem Jesus tem tudo o que quer. Não tens tudo o que queres. Tens tudo o que precisas.
Não tens tudo o que tu queres, porque olha o que o salmista dizia no Salmo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que nós achamos que isto é dinheiro, achamos que isto é saúde, achamos que isto é tudo resolvido, mas não é. Quando ali está nada me faltará, até chatices não te faltarão. Até problemas não te vão faltar. Por isso que ele até diz, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não te faltarão inimigos também. E olha o que ele diz, ainda que eu estivesse a passar pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele fala de 3 áreas incríveis. Ele fala da sustentabilidade da nossa vida, no Salmo 23. Ele fala, meus irmãos, das nossas necessidades físicas, da doença, do caminho que muitas vezes podemos estar a ver a morte. Ele fala daqueles que são nossos adversários. Mas há uma coisa que ele fala, tu estás comigo em qualquer situação, porque o Senhor é o meu pastor. E o que eu te convido hoje é convidar Jesus a ser teu pastor. A deixar que Jesus possa entrar na tua vida. Desfruta a ressurreição de Jesus. Oh, amados, nós gostamos de ficar presos na cruz. Eu não consigo, eu dizia na sexta-feira, ver o filme de Mel Gibson, A Paixão. Alguém aqui nunca viu esse filme? Quem nunca viu? Nunca viu? Levanta a mão. Quem nunca viu? Ainda é algum... Oh, irmão, por amor de Deus, veja o filme. Eu acho que tenho lá o filme em casa. Se precisar, diga. A gente passa aqui o filme. Eu não consigo ver aquele filme sem chorar. Eu não choro pelo sofrimento de Jesus, porque eu creio, irmãos, que em termos humanos e físicos, muita gente já sofreu tortura, que se calhar até pior. Você está-me a ouvir? Mas o problema de Jesus não foi a dor física. O problema de Jesus foi receber as tuas doenças. O problema de Jesus foi receber os teus pecados. O problema de Jesus foi receber a humilhação que devia cair sobre ti, que caiu sobre ele. O problema de Jesus, irmãos, foi carregar o pecado de todos. Não tem a ver com dor física. A gente chora a dor física, mas há algo muito mais. Ele era santo, nunca esqueça. Jesus nunca pecou. Nunca na sua boca se achou engano. E ele foi considerado o pior e o mais iníquo, o mais nojento dos homens. Porque ele tinha que receber o teu pecado. Ele tinha que receber a tua culpa. E ele aceitou como uma ovelha muda. Ele foi para o matadouro. A dor maior de Jesus e a sua transfiguração não tem a ver com o corpo. Tem a ver com aquilo que é espiritual. Tem a ver com a conquista que ele conquistou, o pagamento que ele pagou por causa dos teus e dos meus pecados. O preço que ele pagou foi algo que nenhum de nós conseguiria pagar. Mas a sua ressurreição foi a causa de nos confirmar que está pago, está liquidado, estamos absolvidos da culpa. Diante do tribunal, eu estou absolvido. Eu estou considerado inocente. Deus, Pai, olha para mim, não como vendo quem eu sou ou quem eu fui, mas olha para mim vendo a santidade do próprio Jesus. Ele pagou o preço, ele está inocente, porque o culpado foi Jesus. A sua ressurreição confirma este ato sublime de que Jesus pagou a minha dívida. A cédula que estava contra mim foi cravada na cruz. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo de número 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos? Amados, há aqui uma condenação para quem rejeita. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, mas o Evangelho também rejeitado é o poder de trazer a condenação que já a tinhas. Só há uma maneira de sair da condenação eterna, recebendo Jesus. O presente transforma. O presente que Deus quer fazer para a nossa vida, Ele transforma-nos. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não há como continuar
no Evangelho sendo a mesma pessoa. No momento que eu recebo o Evangelho transforma-me. No momento que eu recebo Jesus, Jesus transforma-me. Quando eu me arrependo verdadeiramente dos meus pecados, quando o pecado que me destrói, que me aprisiona, que me faz escravo, quando esse pecado é liberto da minha vida, irmãos, a minha vida é uma nova vida em Cristo. Nesta manhã, eu acredito que o Espírito Santo está falando com alguns de nós. E é lamentável quando tanta gente, ao fim de tantos anos, quando a Bíblia diz as coisas velhas passaram e alguns vão buscar as coisas velhas outra vez. Alguém me está a ouvir? Baixinho, por favor. Às vezes vamos à sala das velharias, ao sótão das velharias, à garagem das velharias. Às vezes vamos buscar pornografia, outras vezes vamos buscar desejos de prostituição, outras vezes vamos buscar a ambição do dinheiro, a ambição da fama, o orgulho, a mentira. As velharias que Jesus me libertou, começa a voltar lá. Por isso que a Bíblia diz que o cão volta a comer o próprio vómito. Diz a Bíblia sobre quem faz isso. E todos nós, irmãos, não há inocentes. Todos nós desejamos coisas que nos sabiam tão bem quando pecávamos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos uma guerra. Quem me quer seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Há um princípio do Evangelho, mas, irmãos, a ressurreição é a garantia de que Cristo está connosco, independentemente do que eu possa estar a viver. Somos nova criatura. Tudo se faz novo. Se tu já foste cristão ou se és cristão e sentes que estás a chegar a um momento em que te apetece ir buscar as velharias, a velharia do teu pecado, a velharia dos prazeres ilícitos, uns é bebida, outros é pornografia, outros é homossexualidade, outros é outras coisas. Se tu ainda estás a viver, se já estás a entrar nesse estágio, hoje aceita Jesus outra vez. Diz: Pai, por favor, eu quero receber-te. Em Romanos 6,4 diz que de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. É incrível, não é? Quando eu morro para o pecado, quando eu aceito Jesus, eu passo a viver uma novidade de vida. Não é possível ser crente e continuar a mentir, continuar a roubar, continuar a enganar, continuar a prostituir. E eu creio que algum que viva assim pode dizer: ai, não consigo isto. Não, ouve, tu nunca mais estás sozinho. No dia que recebes Jesus no teu coração, não mais estarás sozinho. Porque tu vais viver na busca de fazer a vontade do Senhor. Eu gosto tanto da expressão de Jesus: o meu Pai nunca me deixa só. Ele era um homem, porque sempre lhe faço a sua vontade. Luta para fazer a vontade de Deus na tua vida. Talvez amanhã caias, mas logo pedes perdão ao teu Deus. O Deus que me ama, Ele diz que se dizemos que não pecamos, somos mentirosos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, eu lamento, faltava 2 aspectos que eu queria falar nesta manhã, mas eu não vou adiantar muito porque ainda temos mais. Mas eu quero dizer e quero fazer-te um convite. Um convite incrível. Jesus, quando disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele dizia isto para Marta e Maria. Eu queria nesta manhã perguntar: tu queres crer em Jesus? Amados, a vida não é só o pão que comemos, nem os carros que adquirimos ou casas que possamos ter. A vida vai para além do que é terreno. O Senhor Jesus disse em João 5,24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.